pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Lembre que você pode colaborar com o meu trabalho e também ter acesso a uma série de conteúdos exclusivos, tanto de notícias quanto conteúdos culturais e filmes clássicos, assinando, pagando uma mensalidade bem barata, cancela quando quiser e com facilidade. Gente, vamos lá. Vocês já devem ter acompanhado a notícia publicada ontem de que o diretor da CIA, William Burns, teria pedido para interlocutores do Bolsonaro para que ele, nosso presidente, deixasse de colocar em dúvida o processo democrático brasileiro, deixasse de colocar em dúvida o bom funcionamento das urnas eletrônicas. Essa informação saiu logo pela manhã de ontem e, publicada pela Reuters, você tem lá a citação de que várias fontes confirmaram e, além disso, também o fato de que... E ele teria dito isso em um encontro que estava presente o Bolsonaro, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e também o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, o Alexandre Ramagem, né? O então diretor da Agência de Inteligência Brasileira. Pessoal, além desse encontro, o William Burns e possivelmente outros encontros que não foram divulgados. Segundo a Reuters, não estava na agenda oficial dele, mas a gente já tinha informado. Basicamente, segundo a Reuters, William Burns pegou de canto lá, o democrático ele é sagrado, e o Bolsonaro não deveria se referir a ele publicamente como vinha fazendo. Gente, primeiro ponto, respostas dadas a respeito das pessoas citadas nessa reportagem. A CIA não comentou sobre o tema. Até agora não quis tecer comentários e agora não vai mais falar nada sobre. A GSI disse que a agenda do diretor da CIA foi devidamente divulgada e completou dizendo que, aspas para a GSI, para o Gabinete de Segurança Institucional, os assuntos tratados em reuniões da área de inteligência são sigilosos, o GSI não recebe recados de nenhum país do mundo, nem os transmite. Temos um excelente corpo de diplomatas e adidos para tratar dos interesses nacionais. Gente, vamos lá, é uma reportagem da mais conhecida agência de notícias do mundo, mas é uma reportagem que não cita nominalmente as fontes, cita fontes sigilosas. O que se faz num caso desses? Você deixa de dar valor para a informação? Não, de maneira alguma. Você dá valor para a informação, mas deixa claro que a informação foi publicada pela Reuters. E aí, a gente tenta avaliar com o que tem disponível, se existe algum não se confirmar, e tanto mais. E aí a gente faz uma avaliação. Até mesmo quando fake news publicamente, a gente fala a respeito desses temas, os jornais falam a respeito do que o Bolsonaro disse. Nesse caso, é natural que nenhuma fonte ia dizer autorizando a colocação do seu nome na reportagem, que a CIA fez um pedido. Reuters alega que sejam vários no caso. Então, não é por isso que a gente deve desconsiderar a informação. A nota da GSI fosse mais contundente em negar a informação e que a própria CIA negasse essa informação, né? Não custaria absolutamente nada para a CIA negar isso, inclusive não sendo verdade, seria conveniente a CIA negar, não teria nenhum problema. A CIA não negou, porque se fosse verdade seria muito estranho ela confirmar. Então, para mim, a Reuters teria algum interesse em publicar algo, uma mentira a respeito da CIA, e que é uma informação que a princípio não seria muito legal. Certo? Assim como a CIA não vai assumir publicamente que fez isso, porque ela estaria aí se metendo no processo democrático de outro país, estaria se metendo numa briga com pessoas que ela... Não, bom, ao que tudo indica, não. A gente tem, inclusive, no caso da Reuters, aí, acusações diversas de ter, em décadas passadas, ter servido como uma espécie de agência de propaganda para o governo do Reino Unido e até mesmo para o governo dos Estados Unidos. No final dos anos 70, acusações bastante sólidas de que a Reuters usaria parte dos seus briefings para a relação tenha mudado, ou pelo menos de que, não estou dizendo que a Reuters não segue parâmetros éticos, o que eu estou dizendo não virou o oposto, não virou uma agência destinada a fazer propaganda anti-inteligência dos Estados Unidos. E o terceiro ponto que eu acho que vale ter em mente, que aí é um ponto que até documentado, vastamente documentado, de tentativas dos Estados Unidos, não só tentativas, algumas delas de sucesso, a gente nunca viu uma atuação oposta. A gente nunca viu o governo dos Estados Unidos aqui na América Latina, nem mesmo no caso do Brasil, trabalhando para a construção de um ambiente democrático. Com relação aqui ao golpe de 64, né, norte-americana, no golpe. E aí é o seguinte, gente, os tempos mudaram também, algumas décadas passaram.
É difícil de acreditar que hoje, neste contexto, com Bolsonaro na presidência, Biden nos Estados Unidos, o maior interesse dos Estados Unidos seria que o Brasil se transformasse numa ditadura. Seria muito mais interessante um país democrático, e um país democrático, evidentemente, que em grande medida fosse alinhado aos Estados Unidos do que qualquer outra coisa, tá? Essa é a minha visão com relação ao contexto atual. E mais do que isso, a gente tem com essa notícia de uma tentativa de golpe, e o Bolsonaro vem reafirmando diariamente de que pretende tentar dar um golpe, isso é inegável. Qual seria o impacto do cenário internacional no sucesso ou na derrocada desta empreitada, né? Ditaduras no estilo militar como antigamente, elas estão em baixa. E acho muito difícil de que um golpe tivesse sucesso justamente por causa desse contexto internacional. Não estou dizendo aqui que governos de tom ditatorial, que governos autoritários estão em baixa necessariamente, acho que até muito pelo contrário, mas travestidos de certo, elas não têm tom democrático, elas não têm aparência democrática, nem sequer têm aparência democrática. Então eu acho que é mais um motivo que coloca que hoje não seria interessante para os Estados Unidos algo oposto ao que a CIA teria dito agora para o governo brasileiro, diretamente para o Jair Bolsonaro. Só que de lá para cá, a postura golpista do Bolsonaro se amplificou. E a gente tem que ter outra coisa em mente, gente. É uma ameaça. Se a CIA exige algo, significa que se você não fizer este algo, haverão consequências. Não é um conselho entre amigos, certo? Então, esta informação sendo os Estados Unidos dita sua atuação em âmbito internacional, com o grande objetivo de criar um mundo lindo de alegria e democracia, tá? A prova disso que a gente tem é com a Arábia Saudita. Então, ao mesmo tempo que há lá ataques a países que têm regimes não democráticos, quando o caso é a Arábia Saudita, aí tudo bem. Os Estados Unidos, assim como as potências globais, elas agem guiadas por seus interesses. E a tese que eu acredito é de que hoje, 2020, dar golpe, o interesse seria muito mais em ter um governo mais próximo, se elegendo no lugar do Jair Bolsonaro. Um governo que, mesmo que fosse para puxar o saco dos Estados Unidos, fizesse isso talvez com um pouco mais de competência, tá? Mas é uma discussão bem grande. Dê sua opinião aqui embaixo. Se você acha que faltou tratar a respeito de algum ponto ou com alguma parte da explicação não ficou clara, comente também. Qualquer crítica, dúvida também aqui. Lembre que vocês podem colaborar